Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe. Dê saúde ao que está precisando, dê força àquele que está precisando de mais força, luz e entendimento para todos nós. Provai os espíritos. Bem, é um assunto que nós vamos conversar um pouquinho, né? Dentro deste assunto, provar os espíritos. João, na primeira carta, no capítulo 4, no primeiro verso, ele diz: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós temos esta recomendação para que façamos isto, provar os espíritos. O verdadeiro crente ou cristão, ele não tem medo de ser provado. Os nossos irmãos do passado provaram ser autênticos com suas próprias vidas. Eles diziam que eram e provaram eles, testaram. Eles saíram vitoriosos, morreram, mas provaram o que eram. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, Deus não se importa de que nós provemos, colocamos em teste aquilo que as pessoas dizem que foi Deus quem falou. Vejam bem, observe isto. Porque se foi Ele realmente que falou, Ele não vai te castigar se você for conferir se realmente foi Deus quem disse. Porque os falsos profetas se têm levantado no mundo, lá no tempo de João já tinham eles. Hoje também ainda tem eles. E eles só vão cessar quando encerrar este período de domínio na terra desse reino que não é, esse reino físico não é o de Deus. Então eles vão tentar fazer engano às pessoas realmente e falarem muitas vezes em nome de Deus. Falarem que foram inspirados por Deus, instruídos por Deus para trazer aquilo. Então Deus não vai te castigar por você fazer o teste. Então vamos aqui também em Hebreus capítulo 5. Em Hebreus capítulo 5, Paulo, ele passou por uma prova ali com os irmãos. Ou melhor, 1 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, os versos 3 e 5. Ele diz assim, olha: Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Eles estavam buscando uma prova. E nós encontramos que Paulo também foi confrontado em Bereia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo pregava e eles iam conferir aquilo que Paulo estava dizendo com a Bíblia que eles tinham.
Porque Paulo estava pregando acerca de Jesus, que haveria de vir, haveria de morrer crucificado, ressuscitar ao terceiro dia. Então vamos lá conferir na Bíblia. Vamos lá, Paulo. Se isso que você está falando é realmente autêntico. Paulo então foi lá em Bereia, ele foi confrontado. E ele não ficou nervoso. Mas você não acredita em mim? Vocês não acreditam no que eu estou falando? Sim, acreditamos, mas vamos examinar. E ele sabia que ele estava falando verdade? Então, bem, vamos lá na Bíblia. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Aí no verso 5 ele diz, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Você já provou a você mesmo? Para ver se Jesus está em você? Faz um teste da sua fé com a Bíblia. Vamos ver se você está crendo corretamente, conforme a Bíblia diz, conforme a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Vai lá, examine todas as coisas. Faça como o apóstolo está dizendo. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Veja se o que você está crendo tem base bíblica. Ou você está crendo em algo simplesmente bonito, eloquente, fantasioso, enganador. Você tem que fazer o teste da Bíblia. Se isto que você está ouvindo encaixa com a palavra. Compreendeu? Então agora nós vamos dar um passo adiante nisto, porque nós não podemos ficar como que crendo aéreamente. Então eu quero dar alguns exemplos aqui, como que as pessoas faziam na Bíblia. Apocalipse capítulo 2, nós vamos encontrar que aqueles irmãos ali na igreja de Éfeso, eles fizeram um teste com as pessoas que se diziam apóstolos. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Aí, pensou se nós fôssemos colocar todas as profecias que ouvimos de acordo com na palavra? Você vai descobrir também muitas coisas aí que não são verdadeiras. Então as pessoas amam, parece que ser enganados, são enganados. No mundo da política nós vimos isto na eleição passada. Os profetas enganando o povo a respeito de quem ganharia a eleição. Manipulando então assim aqueles que dizem que creem em Deus. Mas as profecias não se cumpriram, exceto uma, que eu saiba. Uma se cumpriu. As demais todas falharam redondamente. Mas mesmo assim, eles não continuam seguindo o erro? Mas vejam que aqueles irmãos ali em Éfeso, agora voltando para a igreja, mundo espiritual. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Se você levar no teste da palavra, Jesus tinha tanta certeza, tanta convicção, que ele falou assim, vai lá, examine as Escrituras. Vocês não creem que ela é a vida eterna? Eles criam que as Escrituras eram a vida eterna. Vocês não creem que ela é? Então vai lá e examina ela. Porque elas vão testificar de mim. Então vejam bem, meus irmãos, como que a luz vai chegando a nossos corações. Se nós tivéssemos observado as Escrituras,
há anos atrás. Então alguém faz a pergunta: o que é discernir os espíritos? Provar os espíritos? É fazer isto. É discernir os espíritos. Se aquilo é verdadeiro ou não. Agora sim, Hebreus 5, verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Discerne se aquela pessoa não está enganando os outros. Veja no mundo agora que estamos sentido espiritual, a igreja. Então, se nós tivéssemos atentado para as Escrituras e não para a eloquência dos homens, não atentado para sinais e milagres e algumas coisas assim, nós teríamos deixado a mensagem falada aí, de sétimo anjo, em 1977. Por que nós teríamos deixado? Porque nós iríamos às Escrituras e teríamos visto, observado, provado pela Bíblia que aquela profecia não era de Deus. Mas ao invés de nós irmos às Escrituras, nós ficamos acreditando naquele jeitinho que as pessoas foram dando. Então nós estávamos como que cegos, dominados por um sistema. Nós temos visto que nos anos, nos séculos, surgem sempre assim no mundo militar, como surgiu tantos aí, Hitler, Stalin, Mussolini e outros, especialmente os neonazistas ali, através de uma disciplina rígida, através de uma disciplina impecável, eles então cativavam as pessoas, então tornaram-se seus deuses. Então vejam que a doutrina rígida, ela tem essa capacidade de enganar as pessoas, rígida contra as mulheres, rígida ser contra os homens, e muitas vezes os seus líderes são perversos. Na maioria, o que está reinando ali não é o Espírito de Deus. Mas você veja que como eram feitas até as roupas do exército de Hitler, todas impecáveis, como ele era impecável com o horário, com todas as coisas, no engano, para enganar as pessoas. Então ele se ser aquilo que na verdade, através de uma doutrina rígida, conquistava as pessoas. Mas você tem que ter esse sentido, esse espírito em você para discernir tanto o bem quanto o mal. Então por que eu disse que nós teríamos saído ainda em 77? A doutrina era rígida e era uma certeza absoluta que Jesus voltaria em 77. Mas e por que nós não saímos então? Porque nós deixamos a palavra de lado, meus irmãos. Nós não olhamos esta Bíblia. Nós não fizemos como aqueles irmãos lá em Éfeso. Nós não colocamos aquilo que estávamos ouvindo à prova. Nós não fizemos como aqueles irmãos lá em Bereia, e não colocamos aquelas coisas à prova. Então começamos a arrumar o subterfúgio. Não vai ser por causa disso que não veio em 77, porque fez a conta errada. E as demais profecias que não se cumpriram. Então se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, nós estaríamos da mesma forma crendo que um homem é profeta, quando na verdade ele não é um profeta. Depois então Deus agora abriu os nossos olhos para compreendermos as Escrituras.
As profecias não se cumpriram, não é só uma, nenhuma se cumpriu. E por que nós não vimos antes? Porque nós deixamos a palavra de lado e ficamos com o que o homem estava dizendo. Porque tinha muita evidência, tinha uma doutrina rígida. E nós ficamos felizes, satisfeitos com aquilo, e embora aquilo tinha mais coisas erradas do que certas. Então tá aí o pessoal, o povo enganado até hoje. Jesus já veio, aí passou para 87 e não veio. Não, ele não profetizou, ele fez uma predição, ele fez isso. É a mesma coisa, e nós, como cegos, sendo guiados por cegos. E Jesus disse, um cego guiando outro cego, ambos caem no mesmo buraco. Graças a Deus que nós estamos hoje de volta à palavra original. Agora sim, estamos de volta à palavra original, porque Deus teve misericórdia. Provai os espíritos, se eles são de Deus ou não, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Prove tudo o que você ouvir, leve à palavra e veja se aquilo está de acordo com a palavra ou não. O cristão não tem medo de ser provado e nem de passar por prova. Ele mostra a sua cor em todos os lugares que ele está. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe em mais esta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.